Olá, a gente vai mergulhar hoje num dos livros mais curtinhos, mas olha, um dos mais explosivos da Bíblia, o livro de Naum. Se prepara, porque essa é uma história de poder, de crueldade e principalmente de uma profecia que previu com detalhes impressionantes a queda de uma superpotência mundial. Isso já começa com uma pergunta central, que parece até meio impossível, né? Será que meras palavras, vindas de um profeta misterioso, poderiam mesmo derrubar um império inteiro? É isso que a gente vai descobrir. Para a gente entender o peso dessa profecia, primeiro a gente precisa conhecer o alvo dela, o temível Império Assírio. Pensa assim, entre os séculos 9 e 7 a.C., eles eram a grande superpotência do mundo antigo. Uma verdadeira máquina de guerra que espalhava o terror por onde passava. E essa fama, olha, não era à toa. A crueldade assíria era lendária e era uma tática de guerra pensada para isso mesmo. As fontes descrevem eles como verdadeiros mestres do terror. Eles usavam táticas extremamente brutais para esmagar qualquer um que pensasse em resistir. O império deles foi construído na base do medo. E o coração pulsante desse império do terror era a sua capital, a grandiosa e poderosa cidade de Nínive. Para o mundo daquela época, Nínive parecia uma coisa eterna, sabe? Invencível. E que fortaleza! Dá uma olhada nesses números. Nínive tinha mais de 175 mil habitantes. Isso era um número gigantesco para a época. Tinha uma muralha que se estendia por 12 quilômetros. Era o centro do poder militar, econômico, cultural, tudo. A ideia de que essa cidade, essa fortaleza pudesse um dia cair, era simplesmente impensável. Ok, vamos situar isso no tempo para a gente entender o contexto. Em 722 a.C., a Síria está no auge, no topo do mundo, destruindo o reino de Israel. É nesse cenário de poder absoluto que lá por 650 a.C. surge um profeta com uma previsão super ousada. E então, em 612 a.C., o impensável acontece. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos sair da escala do império e olhar para o homem que ousou desafiar tudo isso. Para a voz solitária que previu o fim de tudo. O livro de Naum não é uma história de esperança para a Síria, não. Diferente do livro de Jonas, que foi escrito mais de um século antes. Naum é uma sentença, um decreto de condenação contra Nínive. E vindo de uma figura sobre a qual a gente sabe, na verdade, muito pouco. Então, quem era esse tal de Naum? A verdade é que a gente não sabe ao certo. Existe um debate, sabe? De um lado, tem a ideia de que não foi uma pessoa real, de carne e osso. Do outro, uma teoria de que o nome é simbólico, porque Naum significa consolo. E o livro dele foi exatamente isso, um consolo para o povo oprimido pelos assírios. No fim das contas, o mensageiro continua sendo um mistério, o que talvez deixe a mensagem dele ainda mais poderosa e focada. Vamos então para o coração do livro, a profecia em si. E olha, não é uma previsão vaga do tipo algo ruim vai acontecer. É uma descrição poética, super vívida e, como a gente vai ver, chocantemente específica de como Nínive seria destruída. A linguagem aqui é impressionante. Naum usa a metáfora do leão para descrever a Assíria, que era um símbolo que os próprios assírios usavam para se vangloriar do seu poder, da sua ferocidade. Então, com essa pergunta, onde está agora o covil dos leões? Ele está, na verdade, zombando do império, prevendo que toda aquela força seria reduzida a nada. E é aqui que a profecia entra em detalhes de cair o queixo. Ela descreve a anatomia da destruição. Primeiro, uma inundação, que ia arrombar as defesas. Depois, um fogo, que ia consumir a cidade. E por fim, uma destruição tão completa, tão permanente, que não sobraria nada. E agora a gente chega no clímax. Vamos comparar a profecia com o que a história e a arqueologia contam pra gente. E essa correspondência é simplesmente extraordinária. Primeiro, a inundação. A profecia falou que os rios destruiriam as defesas. E o que dizem os historiadores greco-romanos como Diodoro e Xenófonte? Eles confirmam. Uma enchente dos rios Tigre e Cózer danificou as muralhas e abriu o caminho para a invasão. Segundo, o fogo. Naum previu a cidade em chamas. E a arqueologia encontrou uma camada grossa de cinzas por toda a antiga Nínive, confirmando um incêndio gigantesco, catastrófico. Terceiro, o caos. A profecia sugeria confusão. E o historiador Diodoro Sículo registra que o exército assírio foi pego totalmente de surpresa, bêbado, no meio de uma festa, bem na hora do ataque final. E por último, a finalidade. Naum disse que a destruição seria total. E foi.
Nínive foi tão completamente arrasada que a localização dela se perdeu por séculos. A cidade nunca mais foi reconstruída. Cada detalhe previsto décadas antes. A queda de Nínive não foi só um evento militar, sabe? Foi um acontecimento que ecoou pelo mundo antigo inteiro e foi visto como um ato de justiça divina. Guarda bem essa data, 612 a.C. Foi o ano em que o impossível aconteceu, o ano em que a profecia se cumpriu, o ano em que o império mais temido do mundo desmoronou, para nunca mais se levantar. E esse verso aqui ilustra a reação do mundo de uma forma brilhante. Ninguém ficou de luto pela queda de Nínive. Pelo contrário, o mundo celebrou. Foi um alívio universal, o fim de um pesadelo de opressão e crueldade que durou muito tempo. As nações que sofreram debaixo do poder assírio, literalmente, bateram palmas. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Qual é a mensagem de Naum que fica? É a ideia de que a história tem uma dimensão moral. Que impérios construídos na base da crueldade, da opressão, eles não duram. É o princípio de causa e efeito em escala global. As nações colhem aquilo que plantam. E, acima de tudo, para os oprimidos daquela época, e talvez de todas as épocas, é uma mensagem poderosa de esperança. E é assim que a gente volta pro presente. A história de Nínive é super antiga, mas os temas dela são eternos. O que a queda de uma superpotência que se achava invencível pode ensinar pra gente sobre a natureza do poder hoje em dia? Sobre justiça, sobre o destino das nações? É uma pergunta que continua ecoando através dos séculos.